processo para a adoção de crianças nem sempre é fácil e pode vir cercado de dúvidas e incertezas. Por isso, os grupos de apoio são tão importantes. Esse é o Sete Lagoas em Debate e esse é o tema de hoje. Não saia daí! No Sete Lagoas em Debate de hoje, nós vamos falar sobre o GAA, Grupo de Apoio à Adoção Amor para Toda a Vida. E nossa convidada é Elaine Loures, que ela é a fundadora e coordenadora do grupo aqui em Sete Lagoas. Elaine, super prazer te receber aqui em nosso programa. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui divulgando sobre a adoção, do nosso país. Isso é muito importante. Isso mesmo. Explica pra gente o que é o GAA, Amor para Toda a Vida. Bom, o GAA é um grupo de adoção, é um grupo de apoio à adoção a crianças e adolescentes que estão em processo de adoção. Então, nós que entramos com um processo no fórum para adotar uma criança, participamos de todo um processo. E, paralelo a esse processo, é interessante participarmos de um grupo de adoção, que ele dá um apoio emocional, de informação, de conhecimento, de amadurecimento desse perfil que o adotante quer, se ele tem a flexibilidade de mudar ou não. Fazemos palestras com a temática de adoção e educação, conflitos. A gente faz todo um trabalho mesmo com essas pessoas que participam do grupo. E hoje, quem pode adotar uma criança? Qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do sexo, a sua condição financeira, qualquer pessoa pode entrar com um processo de adoção para adotar uma criança ou um adolescente, que esteja já em processo de destituição familiar, principalmente. E qual que é normalmente o perfil dessas crianças hoje que estão para adoção? Geralmente de 0 a 17 anos incompletos, Então, qualquer criança ou adolescente que esteja dentro dessa faixa etária, ela pode ser adotada, Ela precisa de estar disponível para adoção, porque às vezes o que muitas pessoas falam os abrigos, que hoje nem se chama abrigo, chama instituição de acolhimento, estão cheios de crianças e tudo, mas às vezes nem todas são para adoção. Às vezes algumas estão lá temporariamente porque está tendo algum problema familiar, alguma coisa do tipo, então ela não é para adotar. E a maioria que está para adotar hoje são crianças maiores, E as crianças menores é o que é mais concorrido e é o que tem menos para ser adotado. Porque a maioria das vezes não são todas as crianças que estão lá que são órfãs, Não, são todas. crianças que às vezes são abandonadas, às vezes a família não tem condição de criar. Às vezes tem muito problema de violência doméstica, a violência infantil dentro de casa. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar, quando ele é acionado, ele vai até a casa da criança ou do adolescente, vê como está a condição dessa família e se ele vê que realmente ela não tem condição de ficar lá, pelo menos por um tempo, ela vai para uma instituição de acolhimento. Então, nem todas que estarão numa instituição de acolhimento é para adotar. Ela pode estar temporariamente até que esse problema familiar se resolva. Aí, se o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude, percebe que esse caso familiar não tem mais jeito, às vezes a violência está sendo muito, o descuido, o descaso, às vezes a mãe ou o pai tem algum problema com drogas e vê que realmente eles não têm condição nem de fazer um tratamento, porque às vezes as crianças ficam lá, no caso dos pais usuários de droga, enquanto esse pai faz um tratamento, alguma coisa assim. E aí, quando vê que o pai e a mãe melhoraram, alguma coisa que dá para essa criança voltar, ela volta para casa, que hoje a lei é essa, Primeiro ela tem que realmente ficar dentro do seu seio familiar e aí, se não der certo mesmo, aí ela passa pelo processo de destituição familiar. E aí ela já pode ser adotada. Mas para entrar no Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA que a gente fala, ela tem que estar destituída do poder familiar. E pelo seu processo de vivência, experiência, você percebe se ainda há preconceito em relação à adoção? Muito, infelizmente muito. Porque às vezes os próprios adotantes não percebem que, por exemplo, às vezes uma mãe que é usuária, não quer dizer que o filho vá ser, Por quê? Porque se ela pegar essa criança ou adolescente
e tratá-lo com amor, com carinho, dar outros valores, passar um outro ambiente familiar, aquilo ali pode ficar para trás. Né? Não quer dizer que ela não vai ter problema, porque às vezes pode ser um problema fisiológico, que pode ser numa gravidez que a mãe passou para o filho. Né? Infelizmente, isso pode existir. Mas, a partir do momento que a criança está num ambiente familiar saudável, de valores, de amor, de afeto, de carinho, de respeito, né? Isso pode mudar. Né? Então, às vezes, as pessoas têm isso. É a mesma coisa quando acontece com a adoção tardia. Né? Porque tem muita questão, ele já vem, por exemplo, ele já foi destituído da família e acha que ele vem lá com os problemas, com os conflitos. Vem, porque o bebê, quando nasce, o bebê, ele pode ter um dia e ser adotado. Ele já vem com uma história. Ele não vai deixar de ter uma história. Ele já está no mundo devido a uma história anterior dos pais. Então, a adoção tardia é a mesma coisa. Então, a gente pensa que esse carinho, esse amor, esse respeito, esses valores, né, podem mudar isso. Não quer dizer que não vai ter problema. Não é fácil, né? Porque a criança já vem com uma história. A gente percebe crianças de 10, 12 anos muito mais maduras do que uma adulta de 35 anos devido à história que ela já teve. Né? A adoção tardia ela é dada a partir de que idade é considerada? A partir de que idade das crianças? Geralmente a partir de 3 anos, né? De 2 anos, assim, para cima já é considerada, né? De 2, 3 anos já é considerada tardia, né? Que é muito interessante porque, mas você precisa de estar preparado para isso. Não é que, por exemplo, o que a gente percebe, muitos casais, eu quero adotar de 0 a 2 anos, que é a maioria, e que é o que tem menos criança. Né? Mas se você não estiver preparado emocionalmente, psicologicamente, fazer um trabalho com um psicólogo, um acompanhamento, né, para receber uma criança acima de 3 anos, também não adianta, porque você também lá na frente você pode ter problemas porque você não estava preparado. Né? Então o nosso grupo de apoio, por exemplo, hoje de Sete Lagoas e de todo o Brasil, a gente vai preparando aos poucos nesses encontros mensais os casais, os adotantes, né, para realmente as pessoas perceberem que a adoção não tem idade, para amor não tem idade. O que eu percebo também é que alguns pais querem escolher, né? Eu quero um filho fisicamente de tal maneira, quero assim, assim. Então isso também acho que pode atrapalhar um pouquinho o processo de adoção, né? Principalmente dessas crianças mais velhas, de outro tipo de etnia, né? Porque a maioria das vezes os casais procuram a criança branca. Isso pode acontecer bastante também. Eu percebo o seguinte, isso é uma coisa que já está muito lá para trás. Isso já vem mudando, sabe? Esse próprio perfil de acima de 2 anos, da questão da cor da pele, dos olhos, né? O tipo do cabelo. Porque assim, eu falo que quem entra no processo de adoção, na hora que a formiguinha mordeu, pode vir negro, pode vir branco, verde, azul, não importa. Porque você olhou para a criança olhou para você e ali existiu uma coisa que a gente fala que realmente entre o céu e a terra existe uma coisa ali no meio, é isso. Né? Então, assim, não adianta a gente falar de um determinado perfil, né? É lógico que, assim, a própria equipe técnica do fórum, ela precisa de ter esse perfil para ela se orientar aquilo que os pais adotantes, próximo daquilo que eles querem, né? Que já que existe essa escolha, mas a gente vê também assim que na hora que vê a criança que tem um perfil que é próximo daquilo que ele quer, ou às vezes nem era próximo, mas surgiu uma oportunidade de conhecer uma criança ou adolescente e que bateu, aí não adianta mais. Não há perfil, não há nada que impeça dessa família se constituir. Ainda bem, né? O mais importante é o amor. Tendo amor é o primordial. E qual hoje é o principal perfil dos pais adotantes? Como eu falei, a maioria é de 0 a 2 anos. Não, dos pais. Os pais são pais que ainda não têm filhos, são pais que não podem ter filhos. Isso também tem mudado, né? Porque assim, a gente vê que uma grande maioria são de pais que não conseguiram engravidar, casais que não conseguiram engravidar. Ou engravidaram, mas não pode ter mais um, por exemplo, por algum problema do pai ou da mãe, de saúde, né? Ou às vezes da própria criança que poderá vir. Então hoje existem casais héteros
homoafetivos, famílias que já tiveram filhos e já estão grandes, criados e resolvem adotar uma nova criança ou adolescente, né? Eu conheço vários casos assim. Existe também um perfil que é muito bacana de adotantes de crianças especiais, Que bacana. né? Então isso tem mudado com o tempo, né? E graças a esse trabalho justamente dos grupos de apoio, né, à adoção, porque a gente faz esse trabalho para despertar isso que às vezes a gente tem o preconceito dentro da gente mesmo e não percebe que aonde tem amor não tem preconceito, né? E a gente pode mudar. Né? Por exemplo, eu mesma e meu marido, a gente queria de 0 a 2 anos, mas a gente nem tinha pensado se podia adotar mais velho ou não. É porque veio uma coisa meio intuitiva. E aí a gente fez o curso preparatório, porque tem todo um processo, e aí foi um casal que adotou um adolescente. Aí nós só olhamos um para o outro e falamos, por que não? E aí na mesma hora a gente mudou o nosso perfil. Hoje nosso perfil é de 0 a 9 anos. Então assim, a gente pensa em adotar mais velho ainda, né? Mas igual eu falo, a gente tem que estar preparada, ter o amadurecimento para receber, né? Essa criança ou adolescente mais velho. Por exemplo, eu posso ser mãe hoje de uma adolescente, mas eu não me sinto preparada ainda para ser mãe de um adolescente. Mas pode ser que eu veja um adolescente que está em processo aí de adoção, me encante, ele encante comigo, com meu marido, e aí? Não há perfil. Por isso que a gente fala sempre dessa questão do perfil. Mas esse perfil dos adotantes tem mudado muito, assim. E as pessoas com menos medo, menos preconceito, quanto não só assim, porque não conseguiu engravidar. Né? Também esses outros perfis, que é muito bacana. Pessoas solteiras também, nosso grupo tem algumas pessoas nesse perfil, então é bem legal. Interessante. Olha, então no próximo bloco eu vou te pedir para contar pra gente como que é efetivamente o trabalho do GA Amor para Toda a Vida, tá bom? Okay. Você não sai daí, já já voltamos. Estamos de volta com 7 Lagoas em Debate. O tema de hoje é como que funciona o trabalho dos grupos de apoio à adoção aqui em 7 Lagoas. E eu estou conversando com a Elaine Loures, que é coordenadora e fundadora do grupo Amor para Toda a Vida. Elaine, como que é efetivamente o trabalho do grupo? Que foi fundado em dezembro, né, passado, de 2016. Então já estamos com quase um ano de atividade. Como que funciona na prática esse trabalho seus? Bom, quando foi fundado o grupo, assim, primeiramente nós fizemos um grupo de WhatsApp. Né? Porque como não existiu o grupo ainda e tudo, então vamos ver a temperatura dessas pessoas. Então nós criamos primeiro, né, o grupo de WhatsApp, nós ficamos de dezembro até janeiro. E até que janeiro eu fiquei lá, vamos encontrar, porque é bacana, é outra coisa, né, o ao vivo ali. E aí nós tivemos 2 encontros em janeiro, né, porque uma parte da turma não podia ir no primeiro, então nós fizemos 2. E aí, a partir de fevereiro para cá, a gente encontra mensalmente no 3º sábado de cada mês, às 16 horas, né? E aí, mensalmente, então, nós fazemos o encontro dessas 2h30, nós fazemos o depoimento de pessoas que estão em processo ou que já adotaram, porque não é só quem vai adotar, quem já adotou também na cidade, que entrou para o grupo, né? E ela fala da sua história, né, conta um pouquinho ali por que ela entrou nesse mundo da adoção, como que está a sua experiência até hoje, e também levamos sempre um profissional ou pessoas ligadas à adoção que possa dar uma palestra, um depoimento mais assim, efetivo mesmo, de falar como que é isso na prática, para quem às vezes não está ou para quem está, porque essas histórias nos comovem muito e nos ajudam a amadurecer para esse ganho, esse caminho que a gente escolheu. Né? Então, mensalmente, então, encontramos com essas palestras, temos alguns outros profissionais que nos dão apoio, né? Fizemos convênio com alguns psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, arteterapeutas, não só da cidade, como de outros estados, porque às vezes a gente faz palestras via internet, então a gente faz todo esse trabalho de advogados, porque para dar um apoio mesmo a essas pessoas durante o processo todo, né? Então, assim, a gente tem esses encontros diários no WhatsApp e mensais, né, presenciais. E aí a gente faz, então, esse depoimento de quem está em processo ou quem já adotou,
faz a palestra e no final a gente faz um lanche coletivo para confraternizar. Que bacana. E como que tem sido ver de perto as histórias dessas famílias transformarem com a adoção? Desde que o grupo foi criado, a gente está tendo algumas famílias que já estão adotando, né? Então a gente vê assim, a gente fica muito feliz, né? Mesmo que às vezes não é a vez da gente ainda, mas a gente vê a felicidade que é. E das que adotaram, como é muito legal isso, assim, entrar nesse mundo, né? Então, assim, a gente vê o quão é importante não só para essa família, quanto para essa criança que vai receber uma família, né? Porque são duas partes que se encaixam. É uma família querendo uma criança querendo uma família, né? E aí, quando esse encontro se dá, é muito bonito. Então, a gente vê as pessoas muito animadas, né? As que já passaram pelo processo de adoção, tem umas que estão entrando em processo de adoção de novo, porque gosta tanto que eu falo que depois que picou a adoção, acabou, né? A gente sempre quer continuar nesse mundo, assim, porque é muito legal. Eu acho que pode ser também essa questão de algumas dúvidas, até certa angústia pode acontecer justamente por ser uma coisa irreversível, né? Porque filho a gente não devolve. Não tem jeito. Né? Então, assim, você teve a mesma coisa do filho biológico. Né? Você não vai devolver um filho porque ele nasceu com uma doença, porque ele nasceu sem um dedo. Você não devolve. Então, depois que você passa por todo o processo, né, que você tá com a criança, faz o processo de adaptação e aí viu que as duas partes realmente deram certo, aí não tem jeito mais de voltar. Né? Até porque existe um documento que é a certidão definitiva, né? E aí não tem jeito, aí é filho mesmo, né? Porque tem um processo todo, né, no processo de adoção, de adaptação, né? Para ver se vai dar certo mesmo, mas geralmente dá, né? Porque a gente fala isso porque pode acontecer, né? De tem até assim, uma devolução de criança. Infelizmente, às vezes acontece, mas às vezes porque o processo não foi bem feito, às vezes os pais não estavam preparados para aquela criança, né? Então, por isso que eu falo que o grupo de adoção é importante, porque ele ajuda nesse amadurecimento desse perfil, mesmo aquele que ela quer. É de 0 a 2 anos, é tardia, mas é importante esse grupo porque a gente realmente dá apoio para o outro, né? De contar suas experiências, de compartilhar mesmo as histórias. Né? E de tudo que aconteceu, juridicamente falando, pessoalmente, como que foi recebida essa criança na família, com os amigos. Então é toda uma preparação que a gente faz antes dessa criança chegar. Porque na hora que chega a gente está um pouco mais preparado, mas quer dizer que não vai estar tão preparado, que não seja uma novidade, como um filho chega natural e que vai ser tudo novo. É verdade. Né? E a questão dos pais biológicos da criança nesse processo de adoção? Também pode ser um fator que gera certa angústia, né? De chegar um momento e os pais biológicos. Isso é complicado. Por exemplo, se um adotante, ele pega uma criança que ainda está em destituição familiar, ou seja, ele não foi destituído para adoção definitivamente, ele pode correr o risco, né, por exemplo, dessa criança ir para aquela família. E aí lá na frente, se ela não tem a certidão ainda definitiva, o processo ainda não foi definitivo, ela pode requerer essa criança. Então é muito complicado quando acontece isso, que a gente percebe, que eu conheço casos, né, que aí a criança, os pais às vezes pedem essa criança de volta, acha que tem condição, mas existe todo um trabalho da equipe técnica para ver realmente. E aí, se caso essa família, ela tem a prioridade, vamos dizer. Então, mas aí tem que ouvir a criança, né? Porque e se a criança não quiser ir mais lá? Se ela já pegou afeto, já se inteirou daquela família, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. Mas que pode acontecer, pode. Né? Se ela estiver em destituição familiar, a família, não só os pais biológicos, como a gente fala família extensa, que pode ser um avô, pode ser um tio, um primo, alguma coisa assim, porque assim, isso pode acontecer. Mas agora, para essa criança, ela está numa instituição de acolhimento, para ela chegar nesse ponto de ser destituída, de estar ainda em destituição, é porque ela está passando por todas essas etapas da família biológica.
por exemplo, né, a família, os pais biológicos, os avós, que a gente fala da família extensa. E aí não teve mais condição dessa criança ficar, ou alguém requerer, então aí ela vai para o processo de destituição familiar e aí ela vai para o cadastro nacional realmente definitivo para ser adotado por aquela família que tem aquele perfil. Mas pode também no futuro vir de iniciativa da própria pessoa, do próprio criança que foi adotada, Pode. querer descobrir as origens, saber da história dela mesma. Pode, e é um direito dela, porque ela veio e foi daquela família. Então cabe como esses pais vão criar e vão conversar, que o certo é falar, não é esconder que é adotado, o certo é falar desde que é bebê, se for bebê, e o maior ele já sabe, porque ele já está numa condição que ele sabe que ele já está destituído. Muitas crianças vêm bebê de uma instituição, elas foram criadas dentro da instituição, então ela já sabe que ela foi destituída de uma família e que vai ser adotada. O que elas mais querem é isso, né? Mas nunca deve esconder. Né? Agora, a questão dos pais, depois que já tem essa criança definitiva, aí cabe a esses pais adotivos, que agora são os pais, né, verdadeiros mesmo dela, com essa criança ou adolescente. Isso aí cabe um diálogo, uma conversa para ver se realmente vale a pena ou não. Existem casos que às vezes querem, vai lá e conhece e volta para a família, porque ele reconhece que foi aquela família que o acolheu da forma que ele queria. Tá aí mais uma das importâncias do grupo de apoio, né? Justamente orientar também, né? As histórias que são contadas, né, de quem já adotou é muito importante, porque a gente vê que acaba que a criança volta para aquela família que a adotou. Porque ela ali, ela tem aquilo que às vezes naquela família ela não tinha. Né? Então ela tem o direito de ir lá conhecer? Tem. Mas aí vai caber a esse novo núcleo familiar, né, se querem, se vale a pena, se é isso mesmo, né? Porque o que vai mudar aí é de saber que existe um pai e uma mãe biológica ali. Né? Mas cada caso é um caso. Verdade. Então tá, no próximo bloco eu quero que você conte pra gente hoje como é que funciona o passo a passo para essa adoção e as ações do Amor para Toda a Vida. Então, continue conosco. Estamos de volta com 7 Lagoas em Debate e o tema de hoje é o GAA Amor para Toda a Vida, o grupo de apoio e incentivo à adoção de crianças aqui em 7 Lagoas. Elaine, explica pra gente então agora como que é o passo a passo. Hoje eu decidi adotar uma criança. Qual que é o passo a passo para o processo? Tá, o primeiro passo realmente é querer adotar, né? Assim, de verdade. Porque é que nem ter um filho biológico. Ah, eu quero ter um filho, então tem que ter esse desejo. Né? E aí, após esse desejo, né, entre a pessoa ou o casal que vai adotar, tem que ir no fórum, na secretaria do fórum da comarca, né, da sua cidade. Lá eles vão dar uma listagem de documentos que você precisa providenciar. Após providenciar esses documentos, entra com o processo de adoção, porque eles vão verificar que está tudo ok e aí então entra com o processo de adoção. E aí tem toda uma etapa, né? A demora jurídica existe, infelizmente, mas, né... Dá qual motivo essa demora jurídica? Vários motivos. Às vezes falta de equipe técnica, às vezes é o processo judiciário mesmo que é lento, né? Mas existe isso, mas eu acho que é interessante ter essa demora, porque faz a pessoa já ir amadurecendo. Porque quando você fica sabendo que está grávida, você não fica assim, o primeiro mês, o que eu faço no primeiro mês? O segundo mês. Então é a mesma coisa, a gestação... Né? Assim, o tempo de gestação, o tempo não, vamos dizer assim, o conteúdo da gestação é o mesmo, só o tempo que é diferente, porque a gente sabe que uma criança pode nascer, né, biologicamente, né, normalmente de 7 a 9 meses, normalmente 7 meses, 9 meses, né? Então, assim, para o processo de adoção, ele pode durar, né, de, às vezes, 1 ano até 2 anos ou até mais, conforme o seu perfil para ter a criança. Mas para entrar com o processo, geralmente em 1 ano você faz o processo todo, que é entrar com essa documentação, né? Os documentos estão tudo ok, e aí vai ter uma entrevista que a equipe técnica do fórum vai chamar o adotante, né? Para fazer uma entrevista. Por exemplo, se for um casal, chama um, chama outro, depois chama os 2. Se for uma pessoa solteira, vai chamar só ele, né? E aí depois que passa por esse processo,
você passa pelo curso preparatório, né? Que é como se fosse, você vai lá e faz lá como fala? Aquele todo mês? Pré-natal. Pré-natal, desculpa, já esqueci. Então faz o pré-natal, é como se fosse. Então você faz esse curso preparatório, porque vai mostrar os seus direitos, os seus deveres como pais adotantes, como futuro pais, e da criança também, como que funciona o processo todo, né? Então você passa por esse curso preparatório. Após isso, esse seu certificado, vamos dizer, vai junto ao seu processo, que vai para o juiz, então ele te dá a habilitação. Então, a partir do momento que o juiz assinou que você fez todo esse processo, você está habilitado. Então, você entra no processo de adoção, tanto da sua cidade, se você escolher só a sua cidade ou região, ou o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, que é válido para todo o Brasil. Né? Então, a partir desse momento que a gente fala assim, estou grávida, né? A partir do momento que você tem essa habilitação. E aí, você ficar na espera de vir uma criança nesse seu perfil escolhido, né? E aí vindo a criança, e aí passa por um processo de adaptação. Tem algumas comarcas que são mais rápidas, que às vezes já teve casos assim, tem uma família no nosso grupo, que ela tinha uma criança em Montes Claros, aí ela foi achando que ia lá para conhecer, no outro final de semana ia de novo, então ia ficar uma semana. A juíza falou assim, não, ela já está liberada, se você quiser levar hoje, ela já é seu filho. Então é uma coisa meio, às vezes, de supetão. Mas a partir do momento que você está habilitado, você sabe que pode nascer o seu filho a qualquer momento. Então você precisa estar preparado para isso. E por isso que é a importância do grupo, porque ele vai te preparando para isso também, né? E tem casos que às vezes demora uma semana, um mês, 2 meses, esse processo de adaptação. Né? Então depende muito. Agora, para vir essa criança, para essa família, para ser adotada, então realmente depende muito do seu perfil. Por exemplo, no nosso grupo tem pessoas de 0 a 2 anos que entraram depois de mim. Porque como o meu perfil é de criança de adoção tardia, pode acontecer a qualquer momento de eu ser mãe primeiro do que ela. Né? Então pode acontecer isso. E em Sete Lagoas, a gente já percebe hoje se existe um maior índice de adoção de crianças por pais homossexuais? Em Sete Lagoas não existe ainda casos efetivos, mas existem pessoas querendo, porque vários já chegaram perto de mim, já conversaram comigo e acho que está faltando mais a coragem mesmo de ir lá e efetivar o processo. Mas que existem casos, né? Pode ser que depois que eu olhei, pode ter entrado, não sei, mas ainda não existe no nosso grupo. Mas nem todas as pessoas que estão em processo de adoção ou que já passaram pelo processo de adoção, estão no nosso grupo. Às vezes muitas pessoas não querem, às vezes entra e sai, às vezes algumas pessoas ainda nem sabem ainda do grupo. Então por isso que é importante esse espaço aqui para divulgar que existe o grupo e que qualquer pessoa que está em processo ou que já adotou ou que quer adotar, que ainda não, às vezes não entrou ainda com o processo no fórum, mas é importante ela ir, como a gente já teve várias pessoas, porque para ela perceber, para ela começar a amadurecer, né? Porque às vezes pode ter um desejo, mas falta ainda realmente essa coragem, esse amadurecimento para entrar com o processo. Porque filho não é brincadeira, não é uma mercadoria que eu vou pegar, seja o adotivo, seja o natural, que eu vou pegar na hora que eu quiser e eu deixo lá na minha prateleira, na hora que eu não quiser, não. Ele vai estar todos os dias, você vai estar todos os dias na vida dele. Então, assim, isso é muito sério, né? É uma pessoa que você vai estar educando, passando os seus valores. Então, isso é muito sério, né? E aí é importante a gente ter esse acompanhamento que a gente tem da equipe técnica do fórum, né? E às vezes também fora, né? Porque tem um acompanhamento técnico por causa do processo. Mas é importante, por exemplo, a gente fazer uma terapia, né? De ter esse acompanhamento terapêutico, porque isso ajuda a gente vencer os nossos medos, as nossas ansiedades, que são muitas, né? Os nossos preconceitos, as apreensões, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa elaborar, né? Mesmo a gente, quando vai ter um filho natural, a gente tem isso, né? Por que um adotivo não, né? E é um filho como outro filho qualquer, ele vai ser filho. É o que eu costumo dizer, né? Até o filho biológico da gente, já é uma caixinha de surpresa. Adotado é a mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença. Recheado de tudo de bom, pode ter
um entrave daqui e ali. Importante é estar com o coração aberto e ter realmente o desejo, né? É verdade. Ter amor mesmo, que se tiver amor, já tem metade das coisas já está resolvida. Verdade. E o grupo já teve também algumas ações também, que teve uma exposição de fotografia. Conta pra gente. O grupo, ele não serve só para esse apoio emocional, psicológico, para esse amadurecimento dos adotantes, né? A gente tem atitudes adotivas, que a gente chama isso, assim, essas ações que a gente faz, né? Então, assim, em Sete Lagoas, no mês de maio, né, vou só localizar duas datas importantes para os grupos de adoção. No dia 25 de maio é o Dia Nacional de Adoção e no dia 15 de novembro é o Dia Internacional da Adoção. Então, geralmente, nessas datas e durante o ano inteiro também, né, os grupos fazem ações, atitudes adotivas para que essa família surja, né, para que realmente ela se efetive. E para que a consciência também e a reflexão da sociedade quanto à questão da adoção. Então, em maio, nós em Sete Lagoas fizemos duas ações. Nós fizemos uma exposição fotográfica com 10 casais do nosso grupo. Então, nós fizemos uma exposição no Shopping Sete Lagoas, no Pátio Lagoa, aqui em Sete Lagoas, e no Fórum Sete Lagoas, né, com as fotos desses casais que já estavam com seus filhos ou não, estão também aguardando, né, e os solteiros também. Então, nós fizemos essa exposição fotográfica, que foi muito importante, porque é legal para a gente que está nesse processo da nossa autoestima, das pessoas verem que a gente está, né, com isso, porque isso é importante também, a gente ter uma autoestima legal, assim, porque imagina se a gente não está legal e vem uma criança para uma família que está com uma baixa autoestima, que acha que não vai ser um pai bom. Não, isso também é importante para a gente, né? E também mostrar para as pessoas que a importância da adoção, né? Então, nós fizemos essa ação da exposição fotográfica e também fizemos a caminhada, né, para a adoção. E aí nós fizemos a caminhada no dia 21 de maio, a gente fez num domingo antes, né, porque o dia 25 caiu numa quinta-feira, então a gente fez uma caminhada dali do Museu Ferroviário até na Lagoa Boa Vista. E aí nós distribuímos panfletos, nós conversamos com várias pessoas, então foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Várias pessoas participaram, familiares participaram, né? Não só ali os adotantes, né? Amigos. A gente divulgou bastante na cidade, a gente fez várias divulgações, participou bem assim na época, porque a gente precisa, esse é o nosso papel também, de divulgar que existe um grupo que pode apoiar as pessoas que querem adotar e que estão em processo de adoção. Né? E onde o trabalho seu está sendo divulgado e como fazer para participar do grupo? Além do grupo de WhatsApp, né? Que tem esse grupo, que eu posso deixar o link aqui, né, depois para as pessoas entrarem. Tem também a página no Facebook, que é www.facebook.com/grupo Amor para Toda Vida, né, que lá tem todas as informações do grupo, tem vídeos, fotos de ações que a gente já fez. Sempre a gente coloca postagens sobre informações de adoção, sobre novidades de adoção, né? Outros grupos que fazem ações interessantes a gente posta lá também. A gente tem associada à ANGAAD, que é a Associação Nacional de Apoio aos Grupos de Adoção, então sempre tem essa página e tem essa associação que também dá apoio para os grupos de adoção, né? E a gente também tem o local onde a gente realiza. É um local assim provisório, né? Mas é onde que a gente realiza desde janeiro até hoje, que fica na rua Doutor Pena, 264, aqui no centro, né, de Sete Lagoas, onde que são realizadas essas reuniões do grupo de adoção. Ótimo. E também o GA, ele não existe só em Sete Lagoas, ele é um grupo que é de todo o Brasil, né? Os grupos de adoção, eles existem no Brasil inteiro. Eu, assim, creio que é no mundo inteiro até, né? Mas cada cidade possui o seu grupo de adoção, né? De grupo de apoio à adoção. Aí, por exemplo, em Prudente de Moraes não tem um grupo, mas tem pessoas de lá, de Caetenópolis, de Inhaúma, de Fortuna, que participam do grupo de Sete Lagoas, por ser uma cidade maior. Mas, por exemplo, se essas cidades quiserem constituírem o seu grupo, também pode, né? Mas como a comarca de Sete Lagoas abrange toda essa região, então a equipe técnica sempre avisa do nosso grupo. Mas se essas cidades quiserem fazer o seu próprio grupo, também pode.
né? Então existem hoje só registrado na ANGAD mais de 105, acho que está quase a 200 grupos de adoção no Brasil. Então assim, não são todas as cidades, mas são comarcas maiores que abrangem mais cidades. Então às vezes não tem essa necessidade porque às vezes não tem tantos adotantes em cidades menores. Então por isso que às vezes elas vêm para as nossas reuniões, né, das cidades maiores, assim. Helene, nosso tempo está terminando. Eu queria que, para finalizar, você deixasse uma palavra para essas pessoas que têm o desejo de adotar uma criança. Bom, eu acho que onde há amor, né, não existe preconceito, não existe idade, raça, não existe nada. Então, acho que é isso que é o mais importante, né? Você tem que ter esse desejo de amar uma criança. Se existe esse desejo, acho que o resto vai vir mais fácil. Então é isso aí. Quero te agradecer muito pela participação. Seja sempre aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez. Então, o 7 Lagoas Debate fica por aqui. Agradeço a sua presença e até a próxima.